Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Como vocês sabem, né? Eu acho que a maior parte deve saber disso. As coisas de colecionador são itens, os itens colecionáveis. Normalmente, 99% dos casos são clássicos. O que são isso? São itens consolidados, que são itens que já passaram pelo julgamento do tempo, pelo julgamento da história, e em alguns casos se tornaram, inclusive, itens mais raros, difíceis de conseguir. Normalmente, esses são os itens de colecionador. É lógico que você pode querer iniciar uma coleção a partir de uma aposta, né? Alguma coisa que está sendo lançada agora e que você aposta que daqui a alguns anos vai ser um item de colecionador, mas ainda não é. Essa é que é a grande realidade, né? Então, quando você é um colecionador, normalmente você tem capacidade de indicar alguns itens, alguns filmes, no nosso caso aqui, né? Alguns filmes, alguns rocks, alguns quadrinhos, alguns livros que já são considerados absolutamente do gosto da maioria. É lógico que existem os nichos, né? Por exemplo, se eu for falar de terror, seja na literatura, seja no quadrinho, seja no filme, né? No cinema, você vai ter um grupo de pessoas que vai gostar, outro grupo que não gosta. Isso aí é normal. Mas, na média, são filmes, são rocks, são quadrinhos, são livros que já estão aprovados. Então, vale a pena você guardar, vale a pena você colecionar, porque você vai aproveitar aquilo durante muito tempo, né? Outra coisa que é uma base do colecionador são itens que você aproveita o resto da sua vida, né? Existem filmes, existem músicas, existem livros que eles são que eu chamo de muito datados, ou seja, eles têm um valor às vezes muito grande, fazem muito sucesso, têm muito apelo numa determinada época. Naquela época, aquilo ali teve uma força enorme, foi muito importante, foi muito interessante, mas depois de um tempo, aquilo ali perde totalmente o valor e você não tem, às vezes, nem tem paciência mais de ver, ou de ouvir, ou de ler novamente, porque aquilo ficou no tempo, né? Muitas coisas que eu colecionava há uns 20 anos atrás, há uns 30 anos atrás, hoje em dia não tem mais valor para mim, ou até às vezes até me desfaço tal. Em outros casos, não. Em outros casos, às vezes uma coisa até que eu deixei passar, que eu não achei tão legal naquela época, depois eu percebo que tinha realmente valor, tá? Então, eu sempre procuro trazer para vocês aqui no canal Coisa de Colecionador dicas, principalmente para gerações mais novas, a galera mais nova aí, que está meio perdida, ainda não sabe muito bem do que gosta, do que não gosta, quer experimentar coisas, quer conhecer coisas novas, entre aspas, mas que são, na verdade, antigas, mas que ele não conhece, né? Então, hoje eu resolvi gravar um vídeo aqui, fiz essa pequena preleção imensa aqui, para falar de alguns filmes de terror, que eu chamo de filmes de terror com poesia. O que é filme de terror com poesia? É um filme de terror que não está apenas preocupado em meter medo, em trabalhar com o medo, com o pavor, com o terror. Não. Ele procura construir uma história, construir personagens, construir itens de identificação com no caso, né, se forem filmes, do espectador, criar realmente uma atmosfera de terror. Às vezes até não tem tanto aqueles itens muito batidos, muito comuns dos filmes de terror, que são os sustos, que são aqueles barulhões, aquelas coisas enfeitadas, ou saem totalmente daquele clichê do zumbi, do vampiro, ou do, sei lá, esses clichês do terror, né? E eu vou indicar aqui, são 7 ou são 8 filmes, agora não lembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filmes de terror que eu considero já clássicos, consolidados, a grande maioria que... E, logicamente, eu não estou falando para aquelas pessoas que já viram todos esses filmes, porque não são filmes novos, pelo contrário.
São filmes antigos. São filmes... O mais novo aqui, se eu não me engano, é do ano 2000. Quer dizer, já tem aí mais de 20 anos, tá? Mas são filmes que eu garanto para você, ainda mais se você gosta de filmes de terror, já viu essa charopada de filmes de terror, que o pessoal vai para uma cabana e passa lá um sufoco tremendo com estranhos, ou com invasores, ou com alienígenas, ou com vampiros, lobisomens. Agora, se você está de saco cheio desse troço aí, o ideal é você começar a procurar esses clássicos de terror, porque eles vão te trazer alguma coisa, algum prazer na hora de assistir, tá? Bom, então vamos cortar o papo furado aqui e vamos falar desses 7 filmes só 7 filmes de terror que eu considero imprescindíveis, e a galera mais nova que ainda não teve chance de ver, assista, porque com certeza você vai gostar. De cara, eu tenho que chegar aqui no talvez o maior clássico e talvez o filme que deu origem aos filmes de terror bem feitos, aos filmes de terror com história, com enredo, com consistência, com força. É lógico que eu estou falando aqui do Exorcista, né? O Exorcista, que eu tenho aqui em 2 versões. Essa versão aqui é em DVD, mas ela tem uns extras que essa versão em Blu-ray não tem. Por incrível que pareça, é verdade. Às vezes acontece, né? Essa edição aqui é bem mais antiga, ela, inclusive tem uma capa cartão, que é uma coisa muito clássica do início do DVD, lá dos anos 90 ainda, né? E é muito boa. E esse filme, gente, é lógico, hoje em dia é um filme que já é muito comum, né, na linguagem popular. Muita gente ouve falar, até cita cenas do Exorcista, mas às vezes não viu o filme. Esse filme é extraordinário, é um filme de 1973, é um filme bem antigo, mas continua sendo um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. E ele tem uma série de filmes, que o pessoal gosta de chamar de spin-off, né? De apêndices, de uma série de filmes que saíram pendurados no Exorcista. Alguns diretamente, porque citam a história original, e outros indiretamente, que são aqueles subprodutos que a grande maioria é uma porcaria, não vale a pena. Mas tem alguns subprodutos, alguns apêndices, alguns spin-offs que valem a pena também. Mas isso é papo para outro vídeo, tá? Mas nesse momento, o primeiro filme dos 7 filmes que eu vou indicar para vocês de terror é O Exorcista de 1973. Ótimo filme, excelente. Continua atualíssimo. Passou pelo julgamento da história, passou pelo tempo e continua sendo um filme muito forte, porque ele não depende tanto dos efeitos especiais, tá? Lógico, os efeitos especiais continuam sendo bons, continuam funcionando, mas a história é que dá um impacto em você, continua sendo um grande clássico do terror, tá? Depois de O Exorcista, 73, eu vou para 1979, com outro filme que marcou demais, que transformou a ficção científica, que mostrou que a ficção científica podia ser também de terror. Então tá aqui, logicamente, é o Alien, né, que no Brasil veio com aquele sobrenome nada a ver, né, que é o 8º passageiro, uma bobagem. O Alien tá aqui, e aqui essa edição é um boxezinho que é a quadrilogia, é os 4 primeiros filmes do Alien, tá? Logicamente, o primeiro filme é o melhor de todos, né? Por causa daquela sensação claustrofóbica, absurdamente claustrofóbica, você está preso dentro de uma nave que tem um bicho lá que quer destruir todo mundo, tá? Por acaso é o 8º passageiro, porque a tripulação tem 7 pessoas. Quer dizer, durante algum tempo, né? Esse filme é essencial, necessário para quem gosta de terror e de ficção científica também, porque o filme tem uma base de ficção científica extraordinária, uma fotografia espetacular. Se você ainda não teve a oportunidade de ver, é obrigatório assistir Alien e o Alien 2 e o Alien 3 também, que são todos eles muito bons, tá? Bom, aí eu vou fazer uma concessão aqui, mais poética ainda, o Alien, para mim, também é um terror com poesia, tá? Por causa da construção da história, da construção dos personagens, das citações que tem, o elenco também, um elenco muito bom do Alien, tá?
E agora eu vou fazer uma concessão ainda mais poética, porque é um filme que muita gente, mas muita gente mesmo, inclusive fãs de terror, que assistiram O Exorcista, que assistiram Alien, deixaram passar, que é um filme que eu pessoalmente tenho um carinho muito especial por ele e pouca gente viu. Então fica uma dica aí, não só para o pessoal mais novo, esse aqui vale até para o pessoal da minha idade aí, da minha geração. É o Força Sinistra. O Força Sinistra é um filme que, infelizmente, os efeitos especiais realmente estão ultrapassados, tá? Esse daqui não é como os outros dois. Os outros dois, os efeitos especiais continuam, apesar de ser feito muito antes do computador, do CGI, aquela coisa toda, do computador gráfico, eles estão bem legais. Esse aqui realmente não está legal. Os efeitos especiais deixam a desejar. Mas a história é muito interessante, porque ele trata, logicamente, ele aqui trata de vampiros, tá? Trata de vampiros. Mas esses vampiros aqui não são os vampiros tradicionais, não são os vampiros convencionais, não. Isso aqui é uma ficção científica com terror, mas muito bem construído, porque fala de um tema, aliás, outra dica também vai para o livro, que, se eu não me engano, tem o título de Vampiros de Almas. Se eu não, agora a memória aqui vai falhar. Vampiros de Almas, que é um livro extraordinário, muito bom mesmo, que aborda ficção científica, que aborda alienígenas, que aborda o vampirismo, mas tentando buscar uma razão de ser do vampiro, tentando explicar melhor a questão do vampirismo, porque aqui ele fala de um vampiro que é um vampiro de energia, de vitalidade, tá? Então ele faz uma certa, por isso que eu digo, uma certa poesia, porque ele faz uma transposição daquela coisa clássica do vampiro que suga sangue e tal, e tenta buscar uma razão um pouco mais científica para eles, apesar de que ele vai buscar essa explicação nos alienígenas, né, dos extraterrestres. Mas é um filme muito legal. Se você tiver um pouquinho de paciência com os efeitos especiais que deixam a desejar, se esse filme aqui tivesse os efeitos especiais dele refeitos, ficaria espetacular, porque a história é sensacional, bem interessante mesmo, e marca muito os anos 80. Esse filme aqui já é de 1981, se eu não me engano, ou 82. Esse filme, estou tentando achar a data aqui, mas a gente nunca acha na hora que precisa. Esse filme é do início dos anos 80 e já marca aquela grande mudança do cinema, com um cinema já tendo muito mais uma certa liberdade de expressão e trazendo muito mais sensualidade para o filme. Então, e outra coisa que ele capta, aquela ideia da sensualidade que é muito presente no filme, no livro e no filme Drácula, né? Que é um filme de vampiro, mas que tem uma sensualidade muito forte, muito importante para o enredo, tá? Então, vamos aqui para o terceiro filme, é Força Sinistra, tá? Que é bem legal, do início dos anos 80, tá? Também do início dos anos 80, aí eu volto para os grandes clássicos, né? É um filme essencial, necessário para qualquer pessoa assistir. É o Poltergeist. Poltergeist, gente, é um grande marco no cinema, é um filme que influenciou quase tudo que veio depois dele, é de 1982, tá? É um filme realmente extraordinário, é um filme que até os efeitos especiais, como os dois primeiros, os efeitos especiais não ficaram velhos. E a história é uma história muito legal, você vai ver a origem de vários itens, de vários detalhes, de várias formas de expressar no cinema, que depois foram copiados por 200 filmes. Você assistir Exorcista, Alien, Poltergeist, você vai ver a essência, a criação de várias coisas que viraram depois clichês no cinema. Mas aqui é original. Aqui foi a primeira vez que essa questão dos mortos, que não conseguem achar o rumo depois de mortos, né? Vão precisar de uma orientação, tal. Esse filme aqui é um clássico, a grande maioria da minha idade, principalmente, já assistiu, com certeza, mas a galera mais nova pode não ter assistido, apesar de já ter ouvido falar muito de Poltergeist, tá bom? Então fica aqui mais um filme, o quarto filme da nossa série.
O quinto filme, nós continuamos nos anos 80, vamos para 1987. 1987, o último dos anos 80 que eu vou trazer, é Coração Satânico. Coração Satânico já é também consolidado, um clássico. Tem vídeo. Aliás, quase todos esses filmes que eu mostrei para vocês aqui, gente, tem mais detalhes com vídeos de cada um deles no nosso canal. É só procurar, você vai achar. Inclusive mostrando a edição por dentro, tá? Porque essas edições todas que eu estou mostrando aqui para vocês são edições de colecionador. Aliás, antes de falar dele, deixa eu falar aqui das duas edições. Aqui eu tenho duas edições do Poltergeist. Por quê? Porque as duas edições são espetaculares. Essa é um livro, é um bookzinho com o Blu-ray, já é Blu-ray, e essa aqui também é um book, é um box, essa aqui é um box com o Blu-ray e com o livreto e com um monte de coisa, um monte de detalhe, tá? Então são duas edições do mesmo filme, com a mesma qualidade de imagem, porque ambos são 1080 linhas, Full HD, né? Mas eles têm detalhes que diferenciam. Para colecionador, isso é importante. Então, voltamos a falar aqui do Coração Satânico, que é uma edição também de colecionador, já bem nova. Essa edição é bem nova, acabou de sair pela Obras Primas do Cinema. É um filme extraordinário, um filme que marcou muito uma época, com dois grandes atores aqui, o Mickey Rourke e o Robert De Niro, tá? Um policial noir, aquele típico policial noir, né? Que, na verdade, é um filme de terror, mas é um terror com poesia, porque ele constrói personagens, constrói um grande drama. Tem um drama, isso aqui é terror, mas tem drama também, tem mistério também, tem suspense também, tem, sei lá, tem uma série de itens. Quase todos esses filmes que eu falei para vocês aqui não podem ser resumidos como filme de terror, não pode, porque ele abrange uma gama muito grande de temas de cinema, né? Suspense, mistério, drama, ficção científica, né? E, logicamente, um componente muito forte de terror. O Coração Satânico é obrigatório. 1987, Coração Satânico. Bom, finalmente não. Quase finalmente, no finalzinho dos anos 90, saiu um filme de terror que eu considero que acabou de sair, essa edição acabou de sair, tem um vídeo no nosso canal falando dela, é o Stigmata. Stigmata é extraordinário, aborda um pouco o tema do exorcismo, se assemelha em alguns detalhes ao exorcismo, mas na verdade não é um filme de exorcismo, tá? Vai muito além disso, tem um drama muito forte, tá? Você se envolve profundamente com o drama da moça da história aqui, da protagonista da história, tal. Filme muito bem construído, muito bem feito. Na minha opinião, o melhor filme do final do milênio, do 1999. Esse filme aqui de 1999 é essencial. Tem uma trilha sonora também extraordinária. Isso é outra coisa que às vezes a gente passa meio batido e não fala. Deixa eu ver se até dos anteriores tem algum que eu possa falar isso. Não, não tem. Os outros todos têm temas interessantes, alguns bons momentos musicais, mas esse aqui não. Esse filme aqui tem a música meio como parte dele aqui, e uma música muito típica dos anos 90, tá? Então é um clássico dos anos 90, maravilhoso, merece ser visto. Stigmata, 1999. Bom, agora sim, o sétimo filme, para finalizar, é um filme do início dos anos 2000, se eu não me engano, de 2001. De cabeça, assim, tá me faltando aqui, mas eu acho que ele é 2001. Se eu não me engano, é 2001. É 2001. Tá aqui. É Os Outros, com a Nicole Kidman, que é, infelizmente, a única edição que eu tenho é uma edição que é DVD. É um pouco triste isso, mas é uma edição até legal, quer dizer, não na qualidade de imagem, porque fica DV bastante, mas ele vem com 2 discos, porque ele tem muitos extras. Então, para quem gosta do filme, gosta de saber como é que foi feito, essa coisa toda, Os Outros é um filme que eu aconselho demais, tá? Demais mesmo. E aqui você vê o nascimento de outro item, de outro detalhe, de outra forma de narrar o terror, que depois se tornou muito comum. E esse filme, eu tenho que contar uma curiosidade para vocês, é o seguinte, eu não vou contar a história para vocês, mas ele tem alguma semelhança com o Sexto Sentido, do M. Night Shyamalan.
Então, de certa forma, a ideia original para essa história aqui, ela já existia no Sexto Sentido, mas os outros foi feito na mesma época, foi produzido, foi gravado, foi filmado, mais ou menos na mesma época do Sexto Sentido. Então, a gente não pode dizer que um copiou o outro. Às vezes são aquelas ideias que estão no ar de uma certa forma e dois ou três acabam captando a ideia e transformando numa história, né? Num livro, num filme e tal. Então, eu acho indispensável você assistir os outros por diversos motivos, principalmente por causa da história. É um drama que tem terror. O terror é usado para construir um drama, ou o drama usa elementos de terror. Os outros com a Nicole Kidman, que aliás é uma grande atriz, é uma das minhas atrizes favoritas, que faz quase tudo que ela fez muitíssimo bem. E esse aqui é mais um elemento, tá? Filme de 2001, para fechar nossa série aqui de 7 filmes de terror com poesia. Terror consolidado. Terror que já foi julgado pela história, pelo tempo e continua sendo muito bom. Tá bom, gente? Fica a dica aqui do canal Coisas de Colecionador, itens de colecionador e que valem a pena ser vistos. E outra coisa, quase todos esses filmes aqui você encontra em streaming, tá? Não são difíceis de você conseguir, são filmes fáceis. Se você não tem intenção de comprar a mídia, colecionar, nada disso, não tem problema. Mas eu acho fundamental que você assista esses 7 filmes aí do Coisa de Colecionador. Tá bom, gente? Até a próxima.